Sejam bem-vindos ao nosso culto, o culto da Igreja Batista Bingen. É um prazer enorme estar com você aqui e louvar a Deus, cultuar a Deus, estar com você nesse momento tão importante, que é o momento de culto ao nosso Deus. Agora nós vamos ter o nosso momento de louvor a Deus e vamos, de uma forma muito direta, louvar, engrandecer, glorificar o nosso Deus que tanto merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Logo em seguida vamos dar uma breve palavra sobre dízimos e ofertas e depois teremos a exposição da palavra de Deus. E eu quero te convidar com todo o amor, com todo o carinho do mundo, que você faça parte desse momento, que você louve a Deus, que você cultue a Deus com a gente, para que você possa adorar o nosso Deus, conhecer o nosso Deus e crescer na graça do nosso Deus junto com a Igreja Batista Bingen. Que Deus te abençoe, que o nosso culto possa ser uma bênção na sua vida. Quero o meu fôlego, tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver.
É um prazer enorme louvar com você, meu irmão. Que alegria poder louvar com você, poder estar com você aqui. Agora eu queria falar brevemente sobre os nossos dízimos e ofertas. Quero falar brevemente sobre o que nós, como igreja, devemos fazer e ser com o nosso dinheiro. Você é convidado hoje a literalmente prestar um culto a Deus com aquilo que você tem. Seja com sua voz, seja com a sua capacidade de cuidar, de ajudar, seja com aquilo que você tem também. Eu não quero, em hipótese alguma, dizer para você que você só vai cultuar a Deus se você der dinheiro para a igreja, porque isso não é uma verdade. Mas é inquestionável, biblicamente falando, que se você não consegue entender que você também presta culto a Deus com seus dízimos e ofertas, você talvez não tenha entendido boa parte do que é realmente prestar um culto. Então hoje eu quero te convidar, preste um culto a Deus com tudo, com a totalidade da sua vida. E que Deus abençoe muito, que Deus te dê cada vez mais, como Paulo fala à igreja de Corinto, que o meu Deus supra tudo que vocês têm necessidade. Para que vocês possam entender todas as esferas de um culto sincero ao nosso Deus. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar e agradecer a Deus por esse momento. Senhor, muito obrigado, Pai. E te peço, antes que aconteça, que o Senhor fale aos nossos corações através da santa palavra. É em nome de Jesus que oramos, agradecendo por todos os cultos prestados, por todos os louvores prestados a Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém. Agora estamos chegando no momento da exposição da palavra de Deus. E esse é um momento ímpar na nossa igreja, porque a Igreja Batista Bingen ela está centrada na palavra de Deus, na exposição da palavra de Deus, na transmissão do conteúdo sincero, verdadeiro, que a palavra de Deus nos convida a ter, pensar e agir. Para isso, hoje eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 em diante. Domingo passado falamos sobre a igreja de Esmirna. Hoje vamos falar sobre a igreja de Pérgamo, as 7 igrejas que Jesus pediu para que João escrevesse e enviasse as suas cartas. A igreja de Pérgamo é uma igreja que me fascina, me deixa impressionado com a capacidade que eles tinham de se dedicar ao reino de Deus e se entregar ao reino de Deus. Por outro lado, uma igreja que parece ter traços de uma ideologia, de uma linha de raciocínio contrária ao evangelho. Por isso, a igreja de Pérgamo me deixa intrigado, me deixa bastante reflexivo sobre o que é ser reino de Deus, o que é fazer parte do corpo de Cristo, quais são as lutas, quais são os adversários que estão diante de nós. Para isso, para refletirmos sobre isso, eu quero te convidar a ler esses versículos com muita atenção. Observe que Jesus vai pontuar coisas muito importantes e muito claras sobre o nosso tempo. Se eu pudesse renomear essa carta de Pérgamo, eu colocaria Carta de Jesus Cristo à Igreja do século 21, porque parece que foi escrita para nós mesmos. Vamos ler o texto e vamos tirar as nossas conclusões do texto. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conserva o meu nome, e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Olha o que Jesus está dizendo. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e para
e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebeu. Vamos orar, meu irmão, que essa palavra possa entrar no seu coração de uma forma poderosa. Eu queria que você abrisse o seu coração, sua mente, para que eu pudesse falar ao seu coração de uma forma muito sincera. Vamos orar. Senhor, fala aos nossos corações. Que a tua palavra fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que me salta aos olhos quando eu leio a carta da igreja de Pérgamo é como Jesus foi direto e como ele foi de uma forma muito clara, pontual, em nos mostrar quem são os nossos inimigos. O que ele diz é: conheço o lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás. Primeira coisa que eu preciso ressaltar aqui: Satanás não é uma figura mitológica. Ele não é uma invenção humana para dizer aos seres, às pessoas que seguiam a sua cultura, que seguiam o cristianismo, que seguiam o judaísmo. Ele não é uma figura criada para impor o medo. Ele não é um personagem mitológico com chifres, onde cospe fogo e está com um tridente na mão. Não, ele não é essa pessoa. Satanás não é uma figura criada. Ele é um ser extremamente poderoso, segundo o texto, um ser que tem um reino, porque ele está sentado num trono. É um ser que está de uma forma muito direta, lutando, militando contra a igreja de Jesus. Segundo Jesus, em João 14:30, ele é o príncipe desse mundo. Segundo João 10, Jesus diz que ele é um ladrão que veio matar, roubar e destruir. Segundo o próprio apóstolo Paulo, a igreja de Éfeso, capítulo 2, ele diz que ele é o príncipe da potestade do ar. E a segunda carta de Coríntios, Paulo vai afirmar que ele é o Deus desse século, que está aqui para cegar o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a luz do Evangelho. Esse ser, que segundo Isaías 14, decidiu firmemente no seu coração subir mais alto que as estrelas do Senhor, subir mais alto que as mais altas nuvens e ser como o Altíssimo. Esse é Satanás, aquele que veio matar, roubar e destruir. Esse é o inimigo das nossas almas, é aquele que está ao nosso derredor, rugindo como leão. É aquele que não tem nenhum desejo a não ser destruir os planos de Deus. É aquele que não tira férias, não descansa, não tira folga. Ele está o tempo todo aqui para militar, lutar, destruir a vida daqueles que querem o Senhor. A primeira coisa que me salta ao texto é que Satanás é um ser real. Você não é convidado em nenhum texto bíblico a ignorar esse ser. Você não é convidado em nenhum texto bíblico a achar que esse ser não tem poder contra a sua vida, que esse ser não milita contra a sua vida, que este ser não pode tocar você. Você precisa entender que esse ser está aí para militar, para confrontar, para humilhar, para roubar, para te destruir, e você não pode ignorar um inimigo tão potente quanto esse. Veja bem, esse inimigo foi até o Éden, onde não existia pecado, onde o ser humano era perfeito, onde o relacionamento com Deus era perfeito, onde o lugar onde eles estavam eram perfeitos, e esse ser humano, perfeito, no lugar perfeito, com um relacionamento perfeito, foi enganado por esse ser.
E muitas vezes, meus irmãos, eu observo a igreja de Jesus ignorando esse personagem, ignorando os seus intentos, ignorando as suas armadilhas. A primeira coisa que Jesus demonstra é que Jesus conhece quem são os nossos verdadeiros inimigos. E eu te pergunto, você conhece quem é o seu verdadeiro inimigo? Será que a igreja de Jesus realmente conhece quem são os nossos verdadeiros inimigos? Porque eu percebo que a igreja está dividida. Está dividida em duas causas equivocadas. Primeiro, tem gente que acha que o nosso inimigo é a esquerda, é o PT, é o Lula. Tem pastor que deixou a mensagem de Cristo crucificado e ressurreto para gritar Lula livre. Tem gente na igreja gastando todas as suas energias, todas as suas postagens para dizer que o Bolsonaro é um ladrão, o Bolsonaro é alguém que nós deveríamos detestar. E está provavelmente se esquecendo que o nosso inimigo não é o PT. O inimigo de nossas almas não é o Bolsonaro. O nosso inimigo tem nome. O nome dele é Satanás. Tem um trono. E esse trono não é um edifício, não é uma cidade. Esse trono é um sistema chamado mundo. É um sistema que gira em torno dos seus interesses, das suas vontades, do seu poderio. E nós, como igreja, não podemos ignorar isso. Você conhece os seus inimigos, os seus verdadeiros inimigos? Veja bem, ele afirma: eu conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. E vocês têm resistido. Vocês têm sido uma igreja que consegue superar a opressão diabólica, a perseguição, mesmo quando a minha fiel testemunha Antipas foi morto diante de vocês, vocês permaneceram fiel. O que eu percebo é que a igreja pode estar sendo assertiva em algumas coisas. Nós podemos estar sendo assertivos em muitas áreas, mas nós não podemos ignorar quem são os nossos verdadeiros inimigos. Nós não podemos ignorar o que Satanás e o próximo inimigo que nós vamos aprender aqui realmente querem. Antipas foi o pastor da igreja de Pérgamo. Esse homem foi colocado dentro de um touro de bronze. E esse touro de bronze foi colocado diante do fogo até ele ficar vermelho. E ele morreu sufocado e queimado por amor ao Evangelho, por ter consciência de quem era o seu inimigo, de quem eram suas lutas, para quem ele deveria focar a energia, o poder, a verdade que o Evangelho tem. E o texto continua: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Ele continua dizendo: outros sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. E eu queria pincelar um pouquinho que doutrina é essa de Balaão e dos nicolaítas. As duas doutrinas parecem estar falando a mesma coisa. Essas duas ênfases estão dizendo da mesma coisa. Essa igreja que estava disposta a morrer por Jesus, essa igreja que não negava a sua fé, agora estava sendo atacada de uma forma diferente. Ela estava sendo atacada não para que
a palavra fosse cessada, para que calassem a palavra de Deus, mas para que a palavra de Deus fosse misturada com o liberalismo, diluída no liberalismo. Acrescentar ao evangelho aquilo que não cabe do evangelho, aquilo que não faz parte do evangelho. Muitas vezes achamos, irmãos, que podemos tirar ou acrescentar algumas coisas que não condiz ao reino de Deus, que não condiz à palavra de Deus. Isso é um erro muito comum dentro da igreja, é um erro muito comum dentro da liderança das igrejas. O liberalismo, que é essa linha teológica que tenta dizer que o pecado já não cria mais problemas diante de Deus, que na verdade o que eles estavam querendo dizer ali é que o pecado pode ser cometido sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de erro. O que os nicolaítas e aqueles que sustentam a doutrina de Balaão falam é que você pode pecar, principalmente os nicolaítas, você pode pecar, porque a graça de Deus, ela vai crescer diante de você. Quanto mais você pecar, mais você pode, a graça de Jesus vai estar sobre a sua vida. Então faça isso, viva uma vida de pecados, para que o perdão de Deus esteja sobre a sua vida. Essa era a ideia dos nicolaítas. E eu quero chamar a sua atenção a esse nosso segundo inimigo. Não são os nicolaítas. Não. O segundo inimigo aqui somos nós mesmos. Eu preciso concordar com o pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele diz que Satanás é mais perigoso como sedutor do que como perseguidor. Satanás, ele é mais perigoso como aquele que nos seduz com os nossos pecados, com os nossos desejos, do que aquele que nos oprime por causa do reino de Deus. O segundo inimigo que o texto grita para nós é o seu inimigo, Tiago, o seu segundo ou talvez o seu primeiro inimigo, Tiago, não são as ideologias, não são a política, não é o Bolsonaro. O seu inimigo número 1, Tiago, é você mesmo. É você mesmo. Sabe por que Satanás é tão perigoso nisso? Porque quando nós estamos em guerra, muitas vezes esperamos os ataques externos. Nós esperamos aquelas flechas, né, pegando fogo, que vão destruir as nossas vidas. Mas poucas pessoas estão atentas aos ataques internos. Veja bem, Jericó caiu, não porque os exércitos foram maiores do que eles, e sim porque Deus foi maior. Mas o texto faz questão em Josué 2 em dizer que foi alguém interno que preparou o terreno para a queda de Jericó. Raabe, a prostituta. Sansão foi derrotado não porque os seus inimigos eram mais fortes que ele, mas porque a sua esposa Dalila o traiu. Veja bem, Jezabel foi traída e por isso caiu, foi jogada pelos seus súditos do alto da fortaleza onde ela estava. Nós temos uma tendência a abaixar as nossas guardas quando nós nos sentimos que não seremos traídos de dentro para fora. Eu citei esses três personagens para te lembrar que o maior inimigo da sua vida é você mesmo. Preciso concordar com John Piper quando ele diz que a pessoa que nós deveríamos mais gastar energia em combater somos nós mesmos. É isso que ele entende quando Jesus diz em Lucas 9: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É isso que João quer dizer na sua primeira carta de João, capítulo 2, dizendo: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque as coisas do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procedem de Deus, mas procedem do mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque o mundo e as suas concupiscências passam. O segundo
inimigo que o texto está deixando claro são os seres humanos que se abaixam suas guardas para que Satanás possa, de uma forma muito direta, ser aquele sedutor, aquele que engana, aquele que convence eles a viver uma vida de pecado. Quem foi Balaão, meus irmãos? Balaão foi o profeta que se vendeu por dinheiro, e Deus o proibiu de profetizar contra, de amaldiçoar o povo de Deus. Então o que ele fez? Ele virou para Baraque e falou assim: Baraque, eu não posso amaldiçoar esse povo, mas você pode fazer um negócio. Em vez de enfrentar esse povo com exércitos, em vez de enfrentar essa nação com seus cavalos, enfrente essa nação com pequenas damas, mulheres que vão influenciar esses homens a pecarem contra o seu Deus, e então, naturalmente, esse Deus se afastará, e então você vencerá, então você conseguirá vencer, porque esse povo, sem o seu Deus, é fraco. Você é o seu maior inimigo, porque sem o seu Deus, fragilizado pelo pecado, você se enfraquece, você toma as escolhas erradas, você toma escolhas pautadas pelos seus desejos, pelos seus apetites, e eles sempre te levarão ao pior de você. Olha o que Paulo diz, de uma forma muito direta, à igreja de Gálatas: irmãos, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois o que o homem plantar, isso também ceifará. Quem semear para a carne, da carne colherá destruição. Mas quem semear para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Você, meu irmão, você, minha irmã, em nome de Jesus, estejamos atentos aos nossos verdadeiros inimigos. Eu estava falando, semana, e percebi, irmãos, que talvez nós, como igreja, estejamos perdendo o foco. O foco não está certo em relação à política. O foco não está certo em relação à pandemia. O foco não está certo em relação ao que os governadores deveriam fazer, quem deveria ser preso, quem não deveria. O foco é estar centrado em Cristo, é estar focado em Cristo, para caso o inimigo de nossas almas se levante, ou caso nós sejamos atacados pelos nossos desejos, pelas nossas fraquezas, estejamos prontos a responder à altura a esses ataques. O foco não é pregar Lula livre e nem apoie o Bolsonaro. O foco é dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Esse é o foco da igreja. Nós sempre pregávamos a palavra de Deus, anunciávamos a palavra de Deus, o arrependimento, a salvação. Hoje pregamos outras coisas. Hoje pregamos meias verdades que talvez estejam destruindo a igreja de Cristo, porque estamos despreparados para enfrentar os nossos verdadeiros inimigos. Que nós possamos nos arrepender, que nós possamos repensar os nossos pecados, que nós possamos repensar aonde estamos gastando toda a nossa energia, que nós possamos depositar as nossas esperanças no nosso Deus, no Senhor Salvador de nossas vidas, aquele, o único, que é capaz de nos dar o maná escondido ou a pedra com o nome que só nós saberemos. Que as suas esperanças estejam não num político messiânico, não numa ideologia falida,
mas no seu Senhor Jesus, que te convida a um relacionamento pessoal com você. Pregue a palavra de Deus, meu irmão. Deixe as suas lutas de lado. Você não é chamado para lutar contra carne e nem sangue. É isso que Paulo vai nos dizer em Éfeso, na igreja de Éfeso. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e as potestades. Para isso que você é convidado. Abaixe sua guarda, abaixe suas espadas humanas. Passe a amar mais as pessoas, como Cristo te amou. Passe a perdoar mais as pessoas, como Cristo te perdoou. Passe a obedecer mais a Deus, como Cristo obedeceu. E cumpra o seu ministério como igreja de Jesus, como povo de Deus, que é chamado ao sofrimento e não a fazer o outro sofrer. É chamado muitas vezes a ser oprimido e não ser o opressor. É chamado muitas vezes para abrir mão das suas vontades em prol do outro. Me perdoa se essa palavra te machucou, mas essa palavra é a palavra de Deus. São os verdadeiros inimigos que temos. É o diabo. São os nossos apetites pecaminosos. E essa falsa ideologia de que deveríamos militar a luta que Cristo não militou. Cristo pregou o amor, o cuidado, o respeito, o carinho. Aqueles que o massacraram. Você é convidado para fazer o mesmo e não massacrar. E não machucar. E não esmagar. Você é convidado para viver uma vida santa para esse Deus. Não confunda o pecador com o diabo. São pessoas diferentes. E não confunda o pecador como alguém que está lá. Porque o pecador que você precisa combater até a morte é você mesmo. Que essa verdade possa entrar na sua vida, no seu coração e transformar a sua forma de ver a igreja de Cristo e o reino de Deus daqui para frente. Que Deus te abençoe. Vamos orar mais uma vez. Senhor, fala com a gente. Que essa palavra penetre os nossos corações e transforme as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a consolação do Espírito Santo de Jesus seja sobre a sua vida e sobre a vida da igreja de Jesus.